Se tem uma coisa que a Bíblia está repleta é de número, né? 7 dias Deus criou o mundo, Lázaro ressuscitou com 4 dias, Jesus ressuscitou também ao terceiro dia, o jejum de 10 dias dos meninos lá na Babilônia. Enfim, os números são um centro assim muito falado na Bíblia, mas o número que eu quero falar hoje é sobre o número 2, sobre os 2 caminhos, só 2. Só tem 2 alternativas. Não tem desvio, não tem atalho. E o Salmo 1 ele fala sobre as 2 alternativas: o caminho do ímpio e o caminho do justo. O justo é o que tenta andar em justiça e o ímpio é o que não tem piedade. E ele diz assim o título: a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Ah, Deus não castiga. Ai, ai. Aí diz assim, é muito conhecido, vou fazer um vídeo bem curtinho, porque é bem simples aquilo que o Senhor colocou no meu coração hoje, mas também muito profundo. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda, você tá vendo? No conselho dos ímpios, nem para, nem para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A gente serve a um Deus ou não serve a um Deus que ele está atento aos mínimos detalhes, aos detalhes imperceptíveis, os automáticos, como a nossa respiração, o andar, o parar, o assentar. A Bíblia fala do deitar, do levantar, do falar, do calar, da intenção com que falou, da intenção com que fez, do pensamento. Antes que você abrisse a boca, ele já sabia o que ia dizer. Então, Deus, que não deixa passar nada, 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 nada. Nem propositalmente e nem espontaneamente, voluntariamente. É tudo. E tudo vai somar para um resultado. Ele diz assim: feliz é o que tem o ouvido em prazer, na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, é tudo o tempo todo. O que eu penso, o que eu faço, como eu ando, com quem eu ando, o que eu falo, o que eu faço, qual a minha intenção. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro. Então tem uma consequência, tem um resultado. Porque o que está plantado junto ao ribeiro, ele dá fruto na estação própria e as folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará. É um resultado. É um resultado de um conjunto de ações imperceptíveis, volto a repetir. Ela contribui para um resultado. Aí diz assim: mas não é assim os ímpios. Os ímpios são como a moinha que o vento espalha, era um artigo muito usado na época. Pelo que os ímpios não subsistirão, né? Não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Vai ter uma separação. Vai ter uma separação. A palavra hoje é essa aí, é separação. Ou é ou não é. Ou é ímpio ou é justo.
Ou é o caminho apertado, ou é a porta larga. É um dos dois. Aí diz assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse é o último versículo e é essa a revelação de hoje. É que não é só o ímpio quem vai perecer e ser espalhado como a moinha que o vento espalha. Não é só o ímpio que ele não vai prevalecer. Ele até vai existir, mas ele não vai prevalecer. Não é só as atitudes dele que terão consequência. A Bíblia diz no Salmo 1, versículo 6, que até o caminho dele desaparecerá. Até o caminho, não é só o ímpio e o caminho dele perecerá. Glória ao nome do Senhor. Assim como o justo florescerá, frutificará e tudo que fizer prosperará, aleluia, o ímpio perecerá e o caminho dele também desaparecerá, não vai ficar nem vestígio, nem dele e nem do caminho pelo que ele andou. Seja ele andando, seja ele parando, seja ele assentando nesse caminho, seja ele correndo, ou seja ele se arrastando nesse caminho, perece ele e o caminho dele. Não tem atalho. São só essas duas alternativas. Ou bem é justo, ou bem é ímpio. Tem um conselho. Alguém disse assim que é uma ordem. Eu não entendo como ordem, eu entendo como um conselho. O que é limpo, limpe-se mais. O que é sujo, suje-se mais. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação, mas é largo que conduz à perdição. Não tem um atalho. Esses dias eu passei mal, eu falei que o áudio ia ser curto, mas veio um testemunho para contar, aonde a palavra no culto ela foi muito forte sobre Isaías. Isaías, eu te escolhi. E Deus dava assim na boca do pregador falando, né, que, entre aspas, ele colocou aquela desculpa, né? Ah, mas eu sou um homem que habito no meio de um povo de impuros lábios, eu também tenho os lábios impuros. Ah, mas se o problema é esse, tem brasa para queimar, mas que tu vai. E aquela palavra voltou ardendo no meu coração, que recebi as minhas marretadinhas. Tem gente que diz que é açoite, mas Jesus não tem açoite, não. Quem tem açoite é soldado romano. O que ele tem bem mesmo é marreta. Pra esmiuçar. Então eu voltei ali tão assim com aquela palavra que quando eu cheguei em casa eu fiquei meditando, fui fazer umas coisas, né? E aí quando eu fui orar, me deu uma ânsia de vômito tão grande e é um mistério de Deus na vida de cada um. E ali quando eu corri pro banheiro vomitando, eu acho que saiu até o peru do Natal. Botei tudo ali para fora e não foi algo físico, foi algo espiritual. E enquanto eu estava, né, naquele mal-estar, me veio aquele versículo: antes fora quente ou frio, porque os mornos eu vomitarei da minha boca. Aí quando eu olhava assim para dentro do vaso sanitário, eu não quero ser isso não, Jesus. Eu não quero ser isso não. Recentemente o Senhor usou a boca do teu vaso para dizer: ô cana rachada, tu não tá quebrada. Ô pavio fumaçando, tu não tá apagado. E eu pedi ao Senhor que aquecesse meu coração, que endireitasse as minhas veredas, né? Que o Senhor não me deixasse eu parar, nem me deter
no caminho do zombador, no caminho do pecador, que o Senhor me levantasse, me ajudasse, porque não é fácil, é difícil. Mas quando a gente tem sinceridade no nosso coração, eu estou falando por experiência própria, Ele nos ajuda, Ele nos dá força. A palavra de hoje, aleluia, não é para te assustar, não é para te amedrontar, não é para te ameaçar, não é para te chantagear, não é. Pelo contrário, é para te fortalecer, aleluia, no caminho dos justos, aleluia. É para que as tuas raízes elas venham ser fincadas, firmadas junto aos ribeiros. É para que você se endireite e possa prosperar em tudo que você fizer. Aleluia, para que o teu caminho, aleluia, ele permaneça, o legado, o testemunho, a luz que está sobre a sua vida, glória ao nome do Senhor, ela venha prevalecer, a chama apagando, ela venha acender, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o intuito da palavra, é te dizer, se tu for ímpio, infelizmente, se tu não tiver piedade, nem da tua própria alma, nem dos outros, nem temor pelo Senhor, aleluia, se deixando levar por qualquer vento de doutrina, assentando onde não deve, andando com quem não deve, parando aonde tu sabe. A tua consciência é o teu guia, o Espírito Santo de Deus, ele fala, não ande assim, não ande com essa pessoa, porque senão você vai acabar colhendo e não vai ser bom. É instituído, é determinado, é decretado, não vai dar certo. Mas se hoje você se arrepende, confessa, deixa, você alcança misericórdia, tem chance ainda de que o sabão do lavandeiro aí te lave, te limpe, te levante. Aleluia, a graça, a misericórdia do Senhor, ela te alcance e você venha se corrigir e virar a chave de ímpio para justo, para justificado. Glória ao nome do Senhor. Para quem anda em justiça, para quem serve a um Deus justo, aleluia, que não deve nada a ninguém. Glória ao nome do Senhor, ao Deus que você estando plantado, aleluia, junto ao ribeiro de águas, que é o Espírito Santo. Não é só ir para o culto domingo de vez em quando, não é pedir oração quando a coisa aperta, é servir a Ele com integridade de coração em todo o tempo. Glória ao nome do Senhor. Você vai prosperar. O teu caminho ele vai permanecer para outras pessoas passarem e vencer. Aleluia. É você ser luz, é ser farol para alguém. Não queira ter um final ruim. É uma escolha sua. Não é Deus que decide. Ele coloca a opção, a alternativa. Hoje ele dá instrução. Hoje ele dá conselho, hoje ele dá direção, mas a decisão do que você vai fazer, de como agir, com quem agir, aonde andar, em que caminho, em que ritmo, se andando, se arrastando, se parando, se assentando, ele tá vendo, tá notando. Isso vai gerar consequência. Decida hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, meditar na palavra do Senhor em todo o tempo. Escolher a palavra que é luz para te guiar no caminho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para que você venha prosperar,
para que você venha alcançar essa promessa estabelecida em tudo quanto você fizer. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E se por acaso você está passando por uma situação com algum impiedoso, fique em paz. Não é só ele quem vai perecer. Até o caminho dele vai desaparecer, não vai sobrar nem para contar. Aleluia, me foge agora da memória onde é que tem um versículo que a palavra do Senhor, ela diz assim, confirmando essa palavra. Tu os padejarás. Presta bem atenção. E o vento os espalhará. E um redemoinho, o sono fugiu. Tu os padejará e o vento os levará. E não só o vento os levará, mas um redemoinho os espalhará. Mas tu te alegrarás no Senhor, sinto virtude. E eu vou repetir de novo. Tu os padejarás. Sabe o que é peneirar? Quem já peneirou feijão, você peneira e assopra a palha vai, só fica o grão. Tu os padejarás, isso é oração. É oração, é meditação, é consagração, é vigilância. Louvado seja o nome do Senhor. Não só no andar, mas no ritmo em que você anda. Até no jeito que você anda, que você para, que você se assenta. Tudo está sendo observado. Tu os padejarás e o vento os levará. Porque é a palavra quem está dizendo, os ímpios são como a moinha que o vento espalha. E esse vento vem através da tua oração, da tua santificação, da tua separação, da tua decisão de servir ou a Deus ou a Baal. Não tem como agradar os dois. Engrandecido é o nome do Senhor. Mas se você se coloca na posição, aleluia, de como é que a Bíblia fala? Se você se coloca na posição de justo, essas promessas elas estão disponíveis gratuitamente. Engrandecido é o nome do Senhor. Escolha hoje, em nome de Jesus Cristo, servir a Deus com integridade, com inteireza. Não é com perfeição, nós não somos perfeitos, mas é com sinceridade, com integridade, com lealdade, com honestidade. Engrandecido é o nome do Senhor, com sabedoria, com oração, com consagração, com a meditação da palavra. Aleluia. E aquele ímpio, impiedoso, que ele está te afrontando, te perseguindo, já foi, já era, é questão de dias para tu ver ele e o caminho dele desaparecer, bater em retirada, não ficar nem história para contar. A única coisa que vai ficar é o testemunho para você contar, engrandecer o nome do Senhor e a fé de muitos ser acrescentada através da tua vida, da tua decisão, da tua posição, do teu caminhar nesse caminho santo que leva ao céu, que é estreito e pedregoso, mas tem resultado aqui e na vida eterna. Amém? Essa é a palavra de hoje. Deus seja hoje eternamente louvado. Deus continue abençoando a tua vida.